Boa noite, Júnior. Sua câmera e microfone estão desligados, tá? Boa noite. Boa noite. Vou esperar uns 10 minutinhos para o resto do pessoal chegar, certo? Boa noite. Vamos esperar só uns 10 minutinhos para o resto do pessoal chegar, certo?
Boa noite, gente. Só esperando o restante do pessoal chegar, certo? Esperar uns 10 minutinhos aí, esperar todo mundo estar presente na aula. Eu não estou falando nada nesse momento, não, Aninha. Estou só esperando dar os 10 minutos para o restante do pessoal entrar.
Gente, tá todo mundo me escutando? Você conseguiu me escutar? Pronto, já deu os 10 minutinhos, certo? Vamos iniciar a aula. Estou tentando ajudar uma colega de vocês que eu acho que é Nájida Mires, que não está conseguindo acessar aqui, mas ela ainda não me respondeu. Eu vou começar aqui a aula, certo? Boa noite a todos. Espero que tenham passado uma ótima semana. Passou. Estudaram muito semana passada, depois das aulas. Vamos começar aqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela, certo? Deixa eu primeiro fazer a chamada aqui de quem está. De quem está aqui. Francisco Ferreira da Silva. Otiniel Felipe Oliveira Santos. Presente. Ramon Jonathan Alves da Silva. José Claudemir de Siqueira Júnior. Presente. Ana Isabela Elias de Souza. Presente. Yuri Silva e Souza. Tiago da Silva Oliveira. Rafael Saldanha Demarco. Falou no chat, né? Francisco Rodrigues de Souza Júnior. Yuri Nairon Alves Apolinário. Yuri, seu microfone não está funcionando. Aqui não está aparecendo, só está aparecendo a câmera. Se você puder escrever aí no chat. Otávio Omodei Furlan. Pronto, gente, vou dar continuação à aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para iniciarmos com o vídeo. Meu objetivo é ser competitivo e vencer. Vocês estão escutando? Gente, me informam se vocês estão conseguindo escutar o vídeo. Não tinha isso porque tinha perdido logo na Estão, né? Ok. Sim.
primeira volta, eles não acreditaram. No início, um problema de pneu. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei... Meu objetivo é ser competitivo e vencer. Não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta. Eles não acreditaram. No início, com problemas de pneu. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. E aí foi quase o fim para mim. E aprendi um pouco a conviver com o problema. E me deixou também um pouco mais faminto. E aí quando eu disse que não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio do carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E estava realmente frio o disco de freio. E eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir o objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1. Mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, desconhecido, digamos, né? Que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem, mas é um conjunto. Vai no capricho, Senna! Vai para quebrar mais um tabu! Você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. A obrigação que eu tenho é de dar o máximo de mim e realmente a luta, procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. Que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente. E essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Aí, Senna, de ponta a ponta, vai apontar a Ayrton Senna. Empurrando os limites pouco a pouco cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai. Para vencer tem que estar disposto a fazer o troço para valer, tem que estar sempre perto desses limites. E é sem fim. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. Depois, meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tive que fazer um esforço tremendo no braço. Aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas curvas lentas. Procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final das boxes. Eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. Avisa, aponta! E a gente tem que lutar muito para chegar lá. E acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória.
pode quebrar todas as marchas, a gente vai ganhar. E isso é uma força que está acima de qualquer pessoa, é uma força muito superior que só pode vir de Deus. Pronto, deixa eu só... Para a gente começar aqui, deixa eu só ver quem entrou, acho que foi o Francisco. Francisco, coloca o teu nome completo no chat, por gentileza, eu estou me informando aqui, de áudio mesmo. Boa noite, professor. Está cortando um pouco. O seu nome completo, para eu colocar na frequência. Sim, Francisco Ferreira da Silva. Okay. Obrigada, Francisco. Pronto, vamos começar. Gente, hoje a gente vai falar de circuitos integrados. Já estamos na última unidade, certo? Do nosso módulo de eletrônica, que é AD. Os próximos módulos, que vai começar em manutenção do computador, serão presenciais, né? Então, para decidir a data, eu ainda não sei informar para vocês a data que vai começar a ser presencial, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Andresa ou com o Edgar, que eles informam direitinho que dia será que nós iremos começar as aulas presenciais, certo? Certo. E, professora, só para mim, esse dia agora que iria começar no dia 24, porque no outro sábado vai ser feriado, aí as aulas que ele falou para mim. Não sei te informar, vocês que ainda não me passaram nenhuma informação se teria aula ainda essa semana presencial para vocês, não. Certo? Aí tem que ver com a Andresa. Eu não sei informar se... Porque vocês são a quinta turma, eu não sei se vai ter aula presencial para vocês. Certo? Tem que verificar com eles. E também a conexão está um pouco instável, certo? Se cair, aí eu em seguida mando o link lá no grupo, para a gente retornar novamente. Vamos dar início aqui às nossas aulas. O que estudamos na aula passada? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Foi que a gente estudou na aula passada, pessoal. Alguém lembra? Foi sobre resistor, diodo. Capacitores, como medir a resistência de condutores utilizando multímetro. Nós estudamos sobre o que é isolantes, o que é condutores, o que é semicondutores. Que isolante é, um exemplo, borracha, que ela impede a passagem da corrente elétrica. Os condutores são fios que conduzem a eletricidade, esses fios que a gente tem na nossa casa, que vai até a tomada. E o que são semicondutores, que são o quê? Os componentes eletrônicos. Capacitores, diodos, resistores, transistores, certo? A gente também aprendeu o que são resistores e como medi-los. Lembrando sempre que para medir o resistor, a gente tem que sacá-lo da placa, a gente tem que tirar ele, dessoldar da placa para poder fazer a medição correta, certo? Certo. E, professora, só uma pergunta, posso fazer? Pode. É porque eu assisti de uma placa do Moto G, o rapaz fazendo um concerto, e ele usou o multímetro na placa, o resistor. Estranhei, porque a senhora tinha falado que tem que tirar, né? Porque, assim, tem gente que utiliza medindo na placa, só que o que os estudos apontam, que para dar um resultado exato, a gente tem que sacar, vamos supor. Eu estou com o resistor na placa desse Moto G.
Eu vou lá, eu vejo o meu esquema elétrico. O esquema elétrico é um esquema que a gente consegue ver todas as informações de cada componente. Qual é a sua resistência, se é em ohms, se não é, quanto é que é a informação que tem que dar lá. Então, vamos supor, ele olha no esquema elétrico que resistor X tem que dar, vamos supor, 10 ohms. Entendeu? Então, ele vai medir na placa. Se ele der na placa os 10, é que o resistor está ok. Se ele der que está 20, 30, um número superior ao número que está escrito no esquema elétrico, aí ele vai ter que tirar da placa, porque algum componente pode ser que esteja interferindo. Por que a gente tira da placa? Porque para ter um resultado preciso, para a gente saber se a informação está correta precisamente. Porque quando o resistor está na placa, ele está soldado na placa, pode ser que algum outro componente altere a sua resistência. Certo, Francisco? Por isso que algumas pessoas que trabalham nessa área de celular, eles não tiram de primeira. Eles vão fazer a medição com o componente na placa. Aí, se não der o resultado que eles precisam, que está escrito no esquema elétrico, o que é que eles fazem? Retiram o resistor. Ou o capacitor, ou qualquer outro componente. Certo? Deu para entender, Francisco? Sim, deu. Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre transistor. Vou passar um pequeno vídeo para vocês terem uma pequena noção do assunto que a gente vai falar, porque é um assunto bem complexo e chato, mas para a gente aprender a função de cada componente, para a gente fazer medições corretas, para a gente identificar o defeito de qualquer circuito eletrônico, a gente tem que, pelo menos, entender o que é esse componente, para que serve e como medir, certo? Eu vou minimizar aqui. E vou passar esse videozinho pequeno para vocês, certo? Bom, gente... Só um minuto. Alguém entrou? Felipe, você poderia me passar seu nome completo? Eu acho que ele não está ouvindo não, professora. Felipe? Qualquer coisa é só falar no chat aí, certo? Eu não tenho como colocar a presença sem o nome completo. Você está me escutando, Felipe? Só um minuto, gente. Vou passar o vídeo, certo? É importante a gente lembrar aqui que nós estamos estudando apenas um dos tipos de transistores, que é o BJT, que, como eu já falei para vocês, né, é uma sigla em inglês que significa transistor de junção bipolar. Então, nós estamos estudando o transistor bipolar. Tá? A explicação que eu dei na última aula sobre o funcionamento do transistor, ela se aplica também aos outros transistores, mas não totalmente. Os transistores unipolares funcionam de forma parecida, mas não idêntica ao transistor de junção bipolar, que é o principal tipo de transistor aí que existe, ok? Então nós estamos estudando, a gente fala transistor, mas sempre que a gente fala transistor nesse curso, nós queremos dizer transistor de junção bipolar, sempre lembrando que existem os transistores unipolares. Como também nós adiantamos na última aula, né? Nas últimas aulas aí, existem dois tipos de transistores bipolares, que são o NPN
E o outro tipo de transistor bipolar é o PNP. Como nós vimos também anteriormente, o transistor ele é composto por 3 camadas de material semicondutor. No caso, o NPN, ele possui Vocês não estão conseguindo assistir o vídeo, tá travando? Tá, professora. Não tá saindo áudio também, não. Não está saindo áudio no vídeo? Agora os 3 Estão semicondutores, escutando agora? um negativo, dopado negativamente, um positivo e um Agora sim. Vou voltar do início, certo? Ó, vai cair o Zoom. Já deu uns minutos aqui, falta 8. E assim que cair, eu mando o link novamente no grupo, certo? Ok. Bom, gente, é importante a gente lembrar aqui que nós estamos estudando apenas um dos tipos de transistores, que é o BJT, que, como eu já falei para vocês, né, é uma sigla em inglês que significa transistor de junção bipolar. Então, nós estamos estudando o transistor bipolar. Tá? A explicação que eu dei na última aula sobre o funcionamento do transistor, ela se aplica também aos outros transistores, mas não totalmente. Os transistores unipolares funcionam de forma parecida, mas não idêntica ao transistor de junção bipolar, que é o principal tipo de transistor aí que existe, ok? Então nós estamos estudando, a gente fala transistor, mas sempre que a gente fala transistor nesse curso, nós queremos dizer transistor de junção bipolar, sempre lembrando que existem os transistores unipolares. Como também nós adiantamos na última aula, né? Nas últimas aulas aí, existem 2 tipos de transistores bipolares, que são o NPN e o outro tipo de transistor bipolar é o PNP. Como nós vimos também anteriormente, o transistor ele é composto por 3 camadas de material semicondutor. No caso, o NPN, ele possui os 3 semicondutores, um negativo, dopado negativamente, um positivo e um negativo, com 3 terminais. E o PNP também vai possuir 3 terminais, só que com a dopagem invertida. Esse da ponta P, esse da outra ponta também P, e o do meio diferente, o do meio vai ser N. Okay? Então, é feito aqui um sanduíche de um semicondutor N com 2 P's, um em cada lado, e no NPN é o contrário, um sanduíche de um semicondutor P com 2 N's, um de cada lado. Tá? Qual é a simbologia do transistor? Como é que o transistor ele é representado num esquema elétrico? Tanto o NPN quanto o PNP são representados usando aqui como se fosse uma placa. Aqui desce e aqui desce uma outra ponta. Okay? Aqui, mesma coisa, uma placa em cima e 2 pontas que descem aqui. A diferença é que no NPN a gente tem uma setinha aqui apontando para fora. Tá? Uma setinha aqui, ficou muito bem feita, apontando para fora do transistor. E no PNP a gente tem uma setinha aqui no mesmo lugar, só que apontando para dentro dele. Ok? Então nós temos aí 2 setinhas. Então, através do lado em que essa seta está apontando, a gente vai saber se o transistor ele é NPN ou se ele é PNP. Uma dica que a gente dá aí para vocês é que o sentido da seta vai sempre apontar para o lado negativo. Tá? Em todos os semicondutores, sempre que há uma seta, sempre que há alguma indicação, alguma marca diferente,
essa seta ela indica o lado negativo. Então no NPN essa seta está apontando para o lado negativo. Então esse lado aqui é N, esse lado aqui que tem um terminal aqui no meio é o P, e esse outro lado é o N. No caso do PNP, a seta, como a gente viu, ela aponta para o lado negativo. Então aqui é N, portanto, aqui que não tem a setinha é P, e aqui, portanto, é P. Então a setinha ela sempre vai apontar para o lado que for o negativo, ok? Um outro macete que a gente costuma passar aí para os alunos é que, se a gente considerar essa parte aqui como uma placa, né, essa parte de cima aqui como uma placa, o NPN seria o significado aí, né, na placa nada, NPN, e o PNP seria ponta, ponta seria essa setinha aqui, uma ponta, na placa, porque essa ponta ela está em cima, ela está na placa, enquanto que aqui nós não temos nenhuma ponta na placa nada. E aqui no PNP a ponta está na placa. Então aí são os macetes que eu posso passar para vocês para lembrarem o que é um transistor NPN e um PNP, ok? Eu pessoalmente prefiro lembrar que a setinha aponta para o lado negativo. Então se o negativo está para fora, aqui é N, o meio é P e o outro lado então é N. Mas se a setinha está para dentro, então o N está no meio e os outros dois lados são P, são positivos, ok? Bom, gente, o transistor ele possui esses três terminais, que podem ser NPN ou podem ser PNP. Tá? Esses terminais aqui, eles têm nomes. Quais são os nomes desses terminais? Bom, nós vamos começar aqui pelo do meio, que o terminal do meio chama-se base. Ele chama-se base porque ele é o do meio, ele é a base tanto de um lado quanto do outro. Ele é a base do transistor, então ele é o terminal aqui do meio, é a base. Tá? O terminal dessa ponta aqui, né, da ponta aqui da esquerda, que nós estamos fazendo aqui, ele se chama coletor. Coletor. E o lado em que está a setinha, o outro lado do transistor, o terceiro cristal semicondutor, ele se chama emissor. Ok? Emissor. Muito bem. No transistor PNP é a mesma coisa, ok? O lado que está a setinha é o emissor. Então, o lado sempre que está a setinha, independente se ela está para fora ou para dentro. O fato dela estar para fora ou para dentro vai indicar se o transistor é NPN ou PNP. Mas o lado da setinha sempre vai indicar o emissor. O do meio sempre vai ser a base. E o da ponta que sobrar, né, dessa ponta aqui, é o coletor. Tá certo, gente? Bom, por que é que esses terminais têm esses nomes? Vamos analisar aqui no NPN. Olha só, que interessante. O coletor, no caso do transistor NPN, né, ele vai coletar a corrente de fora do transistor. Então a corrente vai vir de fora do transistor e vai entrar no transistor no coletor, ok? No sentido convencional, tá ok, gente? Não no sentido real da corrente elétrica, no sentido convencional, o coletor coleta a corrente de fora. Essa corrente que entra no coletor, ela é emitida para fora do transistor, ela sai do transistor no terminal do emissor, ok? Então a corrente ela entra no coletor, ela é coletada no coletor e ela é emitida para fora, ela é emitida no emissor, ok? Então a corrente entra no coletor e sai, ela é emitida no emissor. E essa corrente que entra aqui e sai aqui, ela é controlada por uma terceira corrente, uma corrente que normalmente ela é muito baixinha, ela só serve como corrente de controle por essa corrente aqui na base. Tá? Então a corrente